Quer dizer que temos um mudo na reunião? Pronto, dois bolinhos. Quem não falar, paga E um a bolo. Yasmin também. A Yasmin Calma, minha também. senhora, agora que começou. Você já disse que o Roberto não vai falar, então já temos dois bolos, sabores diferentes. E a Yasmin também. Thalita, o foda é que vai tá prometendo bolo, nós duas não vai ser nem convidada pro evento. Não é? Né? E eu que moro mais perto me dispensaram. Mas e tu que mora lá, não sei aonde? Eu moro cá no Triângulo Mineiro, em Uberaba. Pensa a Fala lá, distância que eu não Maicon, tô. o que que você precisa saber? Vamos lá, gente. Batendo os pontos rapidinho, tá? O que que a gente espera conversar hoje aqui? Seria fazer um leque, tá, dos serviços que obrigatoriamente eles precisam ser registrados no CREA, os procedimentos e os requisitos para a emissão da RT, os prazos aplicáveis para a protocolação da RT, né? Quais são os valores envolvidos para essa emissão, as exigências de RT em contratos e aditivos. Tem alguns pontos aqui, Thalita, que a gente até já sabe as respostas, mas só para formalizar, tá? Ok. As consequências decorrentes da não emissão da RT e quais são os seus respectivos impactos, a possibilidade da aplicação de multas e os seus valores, quais são os seus valores, né? E quais são os custos que a gente tem para registrar um CREA novo, caso não exista ali em alguma determinada região, e quais são os impactos para esse não registro, né? O que acontece se a gente, porventura, deixar de se registrar em um determinado CREA. A gente começa aqui, Thalita, então, falando sobre quais são os serviços que obrigatoriamente devem ser registrados no CREA. Hoje, no nosso portfólio, a gente não tem tão somente a conectividade, né? A gente tem outros serviços dentro do portfólio também, como serviços de telefonia, tanto de forma digital como ela virtual, né? PABX digital e PABX virtual. Nós temos também serviços de nuvem, cloud, vídeo monitoramento, né? Dentre outros serviços que nós temos dentro de portfólio. E eu quero começar com você e com o Roberto, entender quais são os serviços de fato que nós precisamos ter esse registro no CREA e se tem algum documento no CREA especificamente que determina quais são os serviços que estão ali englobados dentro da engenharia, né? Enfim, queria entender um pouco mais de você sobre quais são os serviços que de fato a gente precisa ter é, registrados no CREA. Bom, Roberto quer responder? Oi, tá me vendo? Estamos. Alô? Michael, é o seguinte, o que que é o CREA, né, na verdade? O CREA, ele é o órgão competente para dar habilitação às empresas do ramo de tecnologia. Todo CNPJ que esteja aberto, ativo, esteja executando obras de tecnologia, ele tem que ter uma habilitação. Roberto está falhando, tem que sair da sala. Entendeu? Falhou, Roberto. Então, eu estou no 3G, que é meio ruim. Melhorou? Melhorou. Então, o porquê do CREA? O CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia, ele é o que rege a habilitação da empresa. Eu vou te explicar um pouquinho como se fosse no nosso caso aqui de pessoa física, né? Para você dirigir um carro, você precisa da CNH, que é uma habilitação, né? Caso Certo. você recebe uma fiscalização, você vai sofrer as sanções disciplinares, né? Você está dirigindo um carro sem ser habilitado, tá? Isso pra te dá um norte de a empresa ter a, a, a capacidade de poder estar trabalhando, ela tem que ter também uma habilitação. E quem faz essa habilitação é o CREA. Entendeu? Certo, mas, Alô? mas assim, tem algum tipo de serviço
que não engloba? Porque, exemplo, a telefonia, por exemplo, englobaria nessa? Porque você falou na tecnologia, mas o que especificamente a tecnologia? Ou tudo que engloba a tecnologia? Tudo que engloba Basicamente tecnologia, tudo. para você falar de CFTV, de cabeamento estruturado, de câmera, de instalação de link, de internet, tudo que você puder imaginar tem que ter um ART, tem que estar registrado no CREA, tem que estar, a empresa tem que estar habilitada, que é Cadastrada no CREA. Entendi. E, além a, da e habilitação, que registrar é o o seu registro da serviço. empresa, eu preciso ter um responsável técnico para aquele serviço, entendeu? Alô? Entendi. Oi. Então, Eles me confirmam que eu nunca sei quando é que tá falhando ou não. Sempre. Tu tem que sair da sala e ir lá pro estacionamento, é melhor. Já tô no estacionamento. Peraí, um instante. Deixa eu tirar aqui do fone, pra ter problema. Alô? entendi. Eu entendi. Então, todos esse. É um leque bem abrangente, na verdade, né? Então. Isso. É Mas um então. leque bem abrangente. Não é parte, telecom, é o contrato, é órgão público. Não, vamos falar aqui o certo, né? Estamos falando do certo. Sim, Certo, legalmente é isso que deve ser feito, tá? Para para a empresa operar, para ela poder fazer as instalações de internet, poder estar trabalhando com isso, ela tem que ter uma habilitação. Roberto, mas é obrigado? Não, cara, peraí. Tu pode pegar um carro e pode dirigir sem habilitação, não pode? Pode, beleza. Só que no dia que você for pego, você vai responder pelas sanções, pela ilegalidade, né? Entendeu? entendi. Então é a mesma coisa. Cara, a gente estamos falando de uma empresa grande, de uma empresa robusta, então a gente não tem por que tá Deixa de ilegal, tem que fazer o jogar certo. Então o baixo, certo realmente é isso. Roberto. Golpe baixo Não, tô isso jogando baixo, aí. não. Não, estamos todos do mesmo lado. Eu tô dando argumentos porque vocês vão ser combatidos ou contradizidos em relação vai ter uma resistência, na verdade, em querer fazer tudo certinho, entendeu? Alô? Entendi, entendemos, Roberto. Então, beleza. Aí é isso, assim, agora vamos lá. Aí, além do registro do CREA, além do responsável técnico, aí é onde entra a ART, que é Anotação de Responsabilidade Técnica. O CREA quer saber, o serviço que está fazendo quem é o engenheiro responsável, entendeu? Pelaquela situação, pelaquele serviço, pelaquela obra, entendeu? Aí ele quer por quê? No, Em meados, em entrelinhas, é primeiramente para arrecadar, claro, mas é também para poder dar uma responsabilidade e entender que qualquer eventualidade que aconteça com aquela situação, ele vai penalizar quem? O responsável técnico, é o profissional, Uhum, entendeu? perfeito. Roberto, eu acho que você explicou bem aí. E aí, essa questão da RT, a gente já entra nos nossos outros dois pontos, que seriam os procedimentos e os requisitos para a emissão da RT e quais são os prazos aplicáveis para a protocolação da RT. Ou seja, se isso aqui a gente até já sabe essa resposta porque vocês já nos explicaram anteriormente, mas tem um prazo legal. Qual que é o rito em si para que você faz essa RT e qual que é o prazo, né? Assim que assina o contrato, qual é o prazo ideal também, né? Não só qual o prazo, mas qual que é o prazo ideal que vocês consideram que seria viável para a gente? Ó, assinou o contrato, assinou o aditivo, é, a gente tem tanto tempo, ou ganhamos a licitação, o ideal é isso. Como que funciona? O ideal seria até 30. Falhou, Roberto. Até 30 dias após a assinatura do contrato do aditivo. Roberto? Eita, que a internet não é DB3 nada, não. Roberto tá usando Roberto, brisa, é? Tá usando a brisa, é? Contrato. Tá falhando, Pronto, porque só Roberto. entendo que a Thalia queria falar, é outra, é a viu. Mas
Vai Rapaz, falar tem que aqui. mudar isso aí. Que não é minha, não. O link redundante da Thalita tá melhor. A 1000 vezes. O meu é exclusivo. Sim, aí vamos lá. A importância da RT. Até 30 dias após a assinatura do contrato seria ideal. Entendeu? Vai ter eventualidades? Vai, tranquilo. Mas seria bom adotar esse padrão aí. A gente já Até registra a 30 dias, RT né? e aí colocaria. Beleza. E aí, Roberto, no caso, o ideal é 30 dias, né? E o que não é o ideal? Rapidinho, rapidinho. Roberto, Oi. uma coisa bem rápida. A gente recebeu o contrato hoje. Assinamos o contrato hoje. O cliente não assinou. Pode seguir ou precisa das duas assinaturas? O ideal é que tenha as duas assinaturas. Perfeito. Entendeu? Aí 30 dias após as duas assinaturas. Porque aí, faltando uma das assinaturas, não teria validade em si, né? O É, contrato. na verdade, eu peso mais a assinatura do cliente do que a nossa, né? Porque a nossa é mais tranquilo. Eu penso, né? Agora, a do cliente é que talvez às vezes, né, demora um pouco, vai e tal, analisa. E aí você só precisa do contrato, né? Você não precisa de mais nada, né? Além disso, né? Tipo a ordem Pra, de fornecimento, alguma coisa assim? não, num Ou a processo publicação. normal, não, no processo normal, eu preciso só do contrato assinado, eu já consigo tramitar e gerar o boleto da RT. Entendi. E aí, Né? Roberto, qual que é o cenário ruim? Cenário bom O a gente cenário sabe, então. ruim, o cenário ideal, né? O cenário, o cenário ruim é tu mandar A é, RT fora, o pós, contrato fora, fora do prazo. encerrou o contrato, passou o prazo do contrato, aí você me pedir para abrir um RT fora do prazo. Que a gente Seja chama RT por fora de. demanda sua particular ou por alguma motivação de fiscalização. Entendeu? Entendi. Que é o que está acontecendo atualmente. A gente não está abrindo RT no prazo e só estamos sendo motivados a abrir essa RT pós uma fiscalização. No caso, o cenário ideal, a gente encaminha para vocês após a assinatura, aí a gente abre em 30 dias, né? O cenário ideal, até 30 dias após a assinatura. E o cenário ruim é quando vence o contrato. Mas, no caso, o prazo legal é durante a vigência daquele contrato, né? Pronto. O que está acontecendo, Maico? O CREA adotou que todo contrato ele tem que ter até 30 dias. O que está Hum, acontecendo? Isso eu já passei para vocês, a gente já está com 2 casos disso. Ele está multando não, ele está informando, né, que vocês estão esquecendo de abrir o contrato a RT daquele contrato com o contrato vigente. Porém, ele te dá um prazo. Ele te dá 15 dias após você receber a notificação que você esqueceu daquela RT de um contrato vigente para você regularizar. Passado desses 15 É, dias, já vira multa. E a gente sabe que a gente não está conseguindo cumprir esses 15 dias, né? Pelo fato de gerar o boleto e ter todo esse trabalho de fazer o pagamento. Eu até recebo o contrato, eu recebo assim, olha, eu recebi essa notificação, me mande o contrato, recebo o contrato de vocês imediatamente. A questão é que quando passa para o pagamento, porque eu tenho 10 dias que o boleto se vence. E 15 dias para entrar com recurso no CREA, porque o CREA veja que eu abri RT e que ele não me multe. Mas a gente não está conseguindo. Então, geralmente, sempre vai ter uma multa. Mesmo que ele me dê um prazo de 15 dias, a gente não consegue cumprir. Então, mas está ele acontecendo está assim, tá nos notificando com contratos depois vigentes. com Isso, o contrato vigente ainda? com contratos vigentes. Com contratos que você passou 4 meses sem abrir RT. Aí ele Então, manda. gente, o ideal não é que é 30 dias. Isso é o legal, é o exigido. É Não, isso? o CREA, ele está esperando você 4, 5 meses abrir aquela RT. Em 4, 5 meses você não abriu, aí ele manda uma notificação, que se você não cumprir no prazo de 15 dias, vira multa. Ah, entendi.
Entendeu? Por isso que a gente está pedindo 30 dias, porque 30 dias já é o cenário ideal que você abra aquela RT e que o CREA não veja. Entendi. Então, então o que está acontecendo agora, no atual cenário, é que nós não estamos sendo notificados por contratos vencidos, mas já na vigência, né? Também já com vigência, de 4 a 5 meses de não aberta RT no início. Porque a RT ela tem que ser aberta no início da atividade. E ele está vendo que você passou 4 meses com um contrato informando que está trabalhando para aquela determinada empresa e você não abriu nenhuma RT. Então, ele já te notifica, ele te dá um lembrete, só que esse lembrete ele tem um prazo. Após 15 dias, ele vira uma multa. Entendi, entendi. Gente, e quais são qual é o valor dessa RT? Existe um teto? Existe. É um FII? É fixo? E esse valor é, ele Existe. Ele, altera para cada CREA ou é um Não, valor para o todos? valor, o valor do DRT, ele é regido pelo CONFEA, que é o órgão federal que emite todos os CREAs. Como é que é Certo. estipulado esse valor? É pelo valor do contrato. Contratos até 15 mil reais, ele tem o valor mínimo de RT, que é 103,03 em 2025. A partir de 15 mil e R$ 1,01, ele já vai para o teto máximo, aí já não tem mais limite. Ele se torna um RT de 271,47, que é o teto máximo. Ou seja, até 15 mil você paga o mínimo e acima de 15 mil você já paga o teto máximo. Ah, entendi. Entendi. Perfeito, então. Então isso é independente, né? Porque já que isso é regulamentado pelo Conselho É Federal, né? independente. Ah, Thalita, não consegui pagar o boleto em 10 dias que o CREA lança, eu vou ter juros nesse boleto? De RT, não. Você só tem juros de boletos de multas. Quando a gente gera o boleto da multa e não é pago no dia, e de anuidades. Aí sim, ele gera juros. Boletos de RT, não. Quando você não paga no dia, automaticamente aquele boleto ele é cancelado, né? Aí você, para abrir uma nova RT, você tem que, para pagar a nova aquela RT, você tem que abrir uma outra RT, gerar um outro RT, um outro boleto. Então, é o que a gente chama de retrabalho. Quando a Cláudia fala, esse não conseguiu. A gente tem que entrar no sistema, esperar a data de vencimento daquele primeiro boleto, para o sistema cair naquela coisa e gerar um novo. Ah, entendi, entendi. Se Então, você não, assim, se a gente não consegue pagar a petição, digamos assim, que a gente fez, ela deixa de existir, tem que criar um novo, né? tem que criar um novo, exatamente. Ela É tem um onde prazo eu de acho 10 que dias. vocês deveriam ter um fundo fixo aí, o fluxo de caixa, para poder arcar com esses pagamentos simples. Porque assim, quer queira, quer não, eu estou iniciando com um processo que vai me custar R$ 271. Se eu não abrir no prazo de 30 dias, esse processo ele vai me custar muito mais. Ele vai me custar, além dos R$ 271, ele vai me custar uma multa, que chega no mínimo é 870, se eu não me engano. No mínimo. Ah, Michael, mas tu entendeu? Peraí, mas tu entendeu o cenário que tu perguntou assim? É porque caiu aqui, aí eu só queria entender. Ficou clara a questão do cenário ideal e o que não seria ideal, como você colocou? Ficou sim. Para concluir, o cenário ideal seria 30 dias após a assinatura do contrato, né? Beleza. E o cenário ideal, o não ideal, como você falou, ou fora do prazo, ou fica passível de uma fiscalização do CREA, uma notificação do CREA. Aí a gente vai cair dentro do prazo estipado pelo CREA, que geralmente são 15 dias. Aí é como a Thalita falou, a gente vai cair naquele ciclo naquele fluxo de financeiro, né? Que aí tem que pagar o boleto, não é nem a gente que dá a operação, a gente consegue sim gerar o boleto, correr, entender e tal. Só que quando a gente gera o boleto que manda, não consegue prazo para pagar esse boleto. Aí a gente está pecando na questão do não atendendo o prazo do CREA acabamos sofrendo com sanção disciplinar, uma sanção de multa, né? Beleza, Roberta. Aí deixa eu perguntar, gente, dentro do CREA, existe a função, eu falo dentro do CREA porque eu não sei, né, leigo no assunto, é um sistema que vocês verificam e tal. Tem como eu saber quais são os contratos que foram registrados? Obviamente sim, né, porque é pela RT, né? isso, Então você mas tem um assim, acervo, né? temos acesso. Ah, não, perfeito. Aí, pois, Depois eu geralmente, quero... quando eu recebo
com alguma multa do CREA, eu já tenho noção se eu tenho um contrato eu já tenho um RT do contrato, não. E 99% eu não tenho um RT. Realmente o CREA tem razão. Tá bom. Ficou claro, Roberto, tá? Essa questão do Agora sim, prazo. por que que ficou a questão dos contratos com órgãos públicos? A gente tem uma atenção maior. Porque quando é contrato particular, é mais tranquilo. Só que quando é com órgão público, ele sai no Diário Oficial, né? E o É uma CREA vigia. publicação. E aí o CREA já sabe dessa rotina, então ele só fica mesmo monitorando praticamente o que está sendo publicado no Diário Oficial. Quando ele vê Uhum, lá o contrato, ele vai atrás da RT. Quando ele não vê a RT, aí ele já notifica, entendeu? tranquilo. E se É, o prazo já expirou, ele pode sim notificar pelos prazos, pelos contratos antigos. Roberto, vale a perfeito. pena a gente trabalhar em contrato vencido, antigo? Eu acredito que não, mas vale a pena a gente trabalhar com os contratos vigentes para evitar futuras notificações, entendeu? Uhum, Aí a outra vantagem, pegando o gancho sobre essa situação de RT, é interessante a gente registrar a RT do contrato que está vigente, do que a gente está trabalhando, do que a gente está executando, porque num outro momento a gente pode, isso vai gerar acervo para a gente, o qual nos qualifica, né, qualificar a empresa para futuras licitações. sim. Inclusive, vocês, assim, os atestados não têm nenhuma de último, né? Os últimos atestados que a gente tem que atualizar, gente, tem que atualizar. A gente ainda está parado com atestados Então, aí. tem novos serviços aí, tipo inteligência artificial, tudo trocando aí, vamos se atualizar. Mas é interessante a gente começar a trabalhar nisso, porque lá na frente a gente já pode solicitar acervo desses contratos que estão vigentes, né? Novos serviços, novos cenários, e é interessante. Perfeito, maravilha. Tá, E gente. assim, em contrapartida, o custo maior a empresa já tem, né? Tem um engenheiro responsável, tem um registro no CREA, tem tudo, tem um contrato que foi detentora, que ganhou e tudo. Estamos falando aqui de custos Mínimos. baixos, são baixos para poder ter gerar uma qualificação numa próxima licitação, entendeu? Gerar um acervo. Isso é deixar a empresa mais robusta de acervo técnico. Não, com certeza. Isso a gente não tem dúvida, sabe, Roberto? É realmente. Agora a gente só não tá tão atualizados assim, porque hoje quem faz esses atestados, por exemplo, sou eu, né? E às vezes alguns serviços eu acabo não entendendo, aí eu recuo o pessoal e tal, e aí acaba não saindo tão rápido como eu desejo. E os clientes também, os próprios clientes, né? Acabam não assinando, né? A gente tem que estar lá. Mas o próximo ano eu pretendo aí dar um foco maior nessa questão dos atestados e tal, para a gente realmente aumentar o nosso acervo. Mas eu acho, viu, Michael, o nosso gargalo agora está sendo é financeiro, é o pagamento do boleto. Vocês estão andando com. Eu sei que tem as dificuldades, todas as vezes a gente anda, faz tudo, aí não consegue efetivar o pagamento do boleto no prazo, perde todo o processo, como a Thalita falou, gera Uhum. aquele retrabalho, aí já gera um desgaste. Aí, às vezes, É, o cliente assina um atestado que aí já não quer assinar um outro, entendeu? Então, assim, é bom, era muito bom que vocês tivessem pudesse ter um fluxo, uma caixa, alguma coisa, ou uma janela para essas situações, parentes, para essas situações que fosse, né, com prazo mais apertado, porque esse prazo de 15 dias, de 10 dias, não é o Roberto, não é o CREA, é o entendeu? CREA. Não, É o entendemos. órgão, é o órgão. E aí a gente não tem como atropelar isso. O que a gente tem é se adaptar e se ajustar a essa situação. É entender e se ajustar a essa situação. Cara, vamos criar um fluxo aqui de tanto, e de repente a gente consegue arcar aqui. Ou criar uma janela, deixar uma situação. Porque a gente conseguindo atender isso, aí o restante a gente vai trabalhando. A gente vai ter, eu sei que talvez tenham outras situações de assinatura, de coisa, mas tudo isso a gente consegue, eu acho que a gente consegue se organizar melhor. O que a gente não consegue é quando a gente faz, tá andando, mas não tá conseguindo concluir o financeiro. Aí tá sempre Uhum. travando, travando, travando.
e a gente está num ciclo, não consegue evoluir, está toda hora naquela girando, 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 não consegue andar, entendeu? Não consegue progredir. Assim, o nosso intuito aqui, Roberto, é justamente isso, né? É a gente levantar esses pontos e a gente tentar aí Criar um fluxo, criar um pronto, fluxo, legal. né? É realmente apresentar o cenário, né? Por isso que eu estou querendo entender como que funciona com vocês, quais são os Isso, valores, que é para a gente realmente, assim, coloca, porque uma coisa é a gente falar, né? Olha, é isso, entendeu? Parece que não tem tanto impacto, mas quando você acaba mostrando os impactos, os valores em si, aí a dimensão começa a ficar um pouco maior, né? Então, o intuito é esse. eu acredito que assim, de repente você pode trazer essa provocação que foi a notificação do CREA e elencar essa história dos custos, cara. Sim, Hoje a gente tá tendo que arcar aqui maior, mas a gente tem recurso, nós temos recurso, temos todo o parâmetro aqui para trabalhar com uma margem para gastar 10% disso aqui, entendeu? Aí é uma coisa onde eu acho que acredito que a diretoria vai olhar o financeiro, né? Tem que não, dosar isso aí. exatamente, exatamente. Aí Thalita, só repetindo, tá? Então, o valor da RT, ele tem um valor fixo que é de Máximo. acordo com Falou do com o contrato. Contrato. contrato, né? Aí, Isso. só Tentando. repetindo, até 15 mil, é isso? Eu posso te mandar a tabela aqui, ó. Essa Até Mas tabela, ela se aí, atualiza ano a Michael, ano? vamos lá. Como é que A funciona? maioria. Não, não, ela é praticamente cada ano. Mas a maioria do Não, nosso contrato, a maioria é máximo de 15 é mil. o Aí ela já máximo tem de um 15 valor mil. máximo, entendeu? Tipo assim, a RT não vai ser de acordo, de acordo com o contrato? Mas abaixo de 15 mil. Contratos acima de 15 mil é um valor fixo. Pode ser 1 milhão, 2 milhões, 17 milhões, vai ser um valor Tem um fixo. teto, né? Tem um teto. É, Maravilha. tá? Aí, Então o que que é bom? É bom você tô apresentar o vendo, valor beleza. máximo é esse, entendeu? Para Gente, o valor 2025, máximo é tá? esse. É Eu, todo eu ano vou. muda. Eu vou colocar esses dois cenários, Roberto, porque a depender do caso, possa ser que a gente já inclua esses valores aqui na nossa planilha financeira, né? Digamos que o pessoal está Pronto. elaborando lá o projeto, aí, ó, essa licitação aqui é até 15 mil. Qual é o valor da RT? 103 e tal. Aí opa, passou, então o valor é outro. Então, eu vou apresentar esses dois valores, porque aí eles tomam uma decisão, né? Aproveita que já estamos em praticamente outubro e já vai começar a planilha orçamentária para 2026. Aí você já lança aí no planejamento. Pronto, Uma- Maicon. É outra questão que você perguntou. Quanto é a questão também que você falou agora dos custos, quando você estiver vendo uma licitação que tem que fazer o orçamento, você está falando que vai colocar já o valor da RT. Mas também tem um valor de registrar a empresa Sim, no local isso. que Detentora ganhou a do contrato. licitação. Isso. Isso, vamos chegar nesse ponto, tá? É, então, aí a da RT, então, são esses valores, e aí eu emito a RT tanto para o contrato como os seus aditivos, não é Seus isso? aditivos. Isso, mas o aditivo sempre é o valor mínimo, tá? Ah, independente do valor. Dependente do valor da Vai ser de esse 103,3. 103,13. Os aditivos sempre é o Entendi. mesmo valor. E aí, Thalita, o que especificamente do aditivo? Porque o aditivo ele é algo que normalmente altera o contrato, né? E O não contrato. respectivamente a Geralmente, vigência. isso. Não, na verdade, os aditivos os únicos aditivos que a gente protocola no CREA é vigência e aditivos de valores, né? Porque aí, quando aumenta o valor, aí realmente há uma atualização no valor da RT de aditivo, que ele pode ser o Mas, 271,30. mas tem uma atenção nisso aí, Thalita e Michael. Porque todo aditivo a gente precisa fazer o registro. Por exemplo, a gente tem situações que a empresa mudou o nome fantasia. Que a empresa prazo. Só aumentou o prazo, preciso registrar. A empresa incluiu mais um serviço, preciso incluir. A empresa mudou o local que estava executando, ampliou. Entendeu? Tudo Você que for manda o aditivo para aditivo, a gente analisa se vai não, entrar mas nessa. tudo que for aditivo, provavelmente a gente vai ter que fazer a inclusão no CREA. Por quê?
Porque lá na frente, se a gente for pedir uma acervo disso, vai ser necessário. Porque senão não vai bater. O analista do CREA, quando for bater, não vai liberar o acervo se a gente não tiver registrado. Aí corre o risco de perder o prazo de ter registrado, que era um RT sei lá, de 100 ou de 200, vai gerar outras taxas, porque quando é fora do prazo, o CREA já cobra uma taxa de análise, que só a taxa de análise já é 300 e pouco. A Entendi. taxa de análise é Então, 385,47 um RT Pois fora. é, Análise, tá? só assim, só a análise, só para tu abrir e dizer, ei, analisa isso aqui para mim, já tem que pagar uma taxa. Só essa taxa não, já é o valor da RT maior. como é isso aí, esse negócio de análise? Eu não entendi. Como é? Pronto. É quando a Eu vou te gente falou explicar. que Quando, não é quando o você. cenário Peraí, ideal, Thalita. tá? Imagina que a gente não abriu nenhuma RT, o cenário não ideal, como você citou, a Thalita frisou aí. O cenário não ideal, não abrir RT. É, es- perdi o prazo, né? Encerrou o prazo daquele contrato, e eu não abri RT. Ah, eu quero registrar. Ou então o CREA foi e notificou. Ei, esse contrato que tu não abriu RT, precisa abrir. Aí ele vai notificar, né? Quando eu for abrir uma RT desse contrato, ele é fora do prazo. Então, o processo é diferente do que a gente está falando de contratos vigentes. Certo. Esse processo, eu tenho que fazer, ele é mais oneroso e burocrático, entendeu? Então, quando eu abro esse processo fora de prazo, o CREA já me gera uma taxa só para analisar esse processo fora do prazo. Aí o valor é esse aí que a Thalita falou. Ssó para analisar, para Então, começar o processo. aqui nós temos dois impactos financeiros, no caso, porque a primeira é a gente recebeu a notificação do CREA porque está registrando fora do prazo. É isso? Aí com a multa, e aí abre-se um novo valor com essa análise. Não sei se vocês conseguiram me entender, é isso mesmo? Se for para acervo, sim. Vai ser esse cenário aí, porque eu tenho que abrir uma RT fora do prazo para poder, aí gera esse boleto, aí vai ser analisado, aí feito tudo isso, eu vou gerar uma RT, que aí eu vou pagar a taxa da RT e aí vou entrar com os atestados. Aí segue o processo normal. Não, então, peraí, Ou Roberto, seja, só além para... da RT, eu vou ter que ter essa taxa mesmo, entendeu? Não, então vamos lá. Eu não registrei no prazo, certo? O CREA, obviamente, vai me notificar, porque senão não faria sentido a gente ir atrás, né? Então, o CREA notifica a gente, mas ele notifica já com a multa, é isso? Isso. Isso. Aí, Isso. beleza. Então, a Passou o gente prazo, sim. aí paga essa multa e aí você entra com o processo, que aí, no Paga a caso... multa e paga a RT, que eu deveria ter pago lá no começo, não Paga no paguei. final. Beleza, eu vou pagar agora. E Entendeu? aí, a RT, você A paga de multa e a todos os RT. aditivos, não é isso? Você, ó, Isso. não abriu o contrato, não abriu os aditivos correspondentes. Então, o valor da RT é para o contrato e os aditivos que não foram abertos, não é isso? Isso. E aí você ainda tem o valor dessa análise, é isso? É que eu não entendi Ah, exatamente os valores. a Vamos Thalita, lá. a questão do. Fala aí. Deixa eu tentar explicar. Quando você recebe uma multa, eu geralmente faço uma pergunta para vocês. Esse contrato, ele tem aditivos e vocês vão querer fazer acerto? Por quê? Porque se querer, eu tenho um aditivo desse contrato, eu vou querer o atestado para acervar. Aí a gente entra no processo de RT fora de época, que a gente vai pagar a taxa, pagar a RT, pegar o atestado do cliente, ok? Por que isso? Certo. Porque isso eu vou precisar abrir aditivos, o contrato está vigente, ou eu vou querer fazer um atestado. A gente segue esse caminho. Ah, Thalita, eu não tenho interesse de fazer, não, já acabei esse serviço. É porque realmente a gente não mandou para vocês abrir RT, não tem interesse. Aí então a gente vai só abrir RT da multa, né? Porque vai ter uma multazinha, aí tem lá um textozinho. Essa RT dependente de multa, sim, ele explica é somente para multa. Na hora que você baixar o fator gerador, quando você entrar com defesa, o sistema vai lá e baixa a sua RT. Ou seja, ela não serve para mais nada. Ela só foi aberta para aquela multa. Ah, mas eu tenho um Ah, aditivo entendi. desse. Entendeu?
Ah, mas eu tenho um aditivo desse contrato, vou precisar? Não, porque na hora que eu digo para o CREA que eu paguei aquela RT e que eu tenho que pedir baixa naquela multa, ele automaticamente encerra aquela RT. Ela não serve mais para mim. Mas se eu tenho interesse de manter aquela RT, de manter o meu acervo, aí a gente faz o processo de RT fora de época. Entendi. Que essa RT, no caso de fora de época, que vocês pagam esse valor de 500 e pouco que você falou, não é isso, É Roberto? 385 análises, vai pagar RT 271 e vai ter a questão do atestado assinado pelo cliente. E O, os o- aditivos também. tá, então esse valor de 300 é só pela análise. Só pela análise, só para o cara olhar, ele vai pedir o atestado e vai pedir o contrato. É, Bater as informações da RT e é um processo que dura até 6 meses, porque vai para a cama especializada, não é um processo rápido. agora eu entendi. Então a gente abre, então a gente paga o valor da multa que corresponde aos valores das RTs, né? E se a gente quiser o atestado, o acervo com o registro do CREA, então paga esse valor de análise, né? De análise, mas lembrando que é porque assim, só explicar. Quando eu abro a RT só para pagar a multa, só porque eu fui notificada, essa RT ela vai ser baixada assim que eu entrar com defesa. O sistema automaticamente baixa. Ah, mas eu tenho interesse de manter essa RT porque ela tem aditivo, o contrato está vigente, então a gente vai fazer um processo de RT fora de época. Essas duas Entendi. vertentes. Agora entendi. Porque, assim, o que a gente está acontecendo no TRT do Maranhão, no 11, né? No contrato 11. Contrato 11, o contrato e o primeiro aditivo, ele não foi acervado, não foi aberta a RT. A gente abriu a RT do segundo contrato só para atender o cliente. Espera só um pouquinho, gente. Pronto. Nesse caso, o CREA multou a gente. A gente teve que abrir do segundo aditivo para atender o CREA e para atender o cliente. Provavelmente a gente vai estar passivo da multa do contrato e da multa do primeiro aditivo. Ou Certo. seja, ele não vai deixar passar, porque a intenção do CREA é arrecadar. Então, o cenário ideal, contratos e aditivos. De Então trás para aqui frente, só é com multa. duas multas, Thalita? Sim, Entendi. Então, sim, se você tem um contrato que tem 7 aditivos e nem o contrato e nem os aditivos, é, obviamente o contrato aí também ele não foi aberto, mas o contrato e os seus aditivos não foram abertos no processo de ART, eu vou pagar uma multa para o contrato e para os 7 aditivos. os 7 aditivos. O que o CREA faz? Caramba! Ele vai verificar lá que o contrato que você teve com a prefeitura A, ele tem lá no portal, assim, contrato tal, aditivo 1, aditivo 2, aditivo. Ele vai ver, vamos supor, o CREA abriu o sistema hoje e viu que você tem um contrato com a prefeitura de Pacatuba e já está no quinto aditivo. Ele vai lá no sistema verificar o número do contrato tudinho direitinho, porra, não tem nem o contrato registrado. Então, o que é que ele faz? Se ele pegar uma multa só, uma notificação só e colocar todos os aditivos, eu vou abrir uma RT para cada RT, você vai pagar para cada RT e uma multa só, porque ele gerou uma multa para todos os aditivos. Mas o que ele faz? Ele gera uma multa para cada aditivo. Além da Entendi, RT, eu vou pagar uma multa por cada aditivo. entendi. Entendeu? Ah, Entendi. Thalita, mas eu cadastrei o contrato, fiz o aditivo 1, esqueci do 2, mas saiu 4. Ele vai te notificar porque tem que ter uma sequência. Ele vai te notificar porque o 2 não foi registrado. Ele vai te notificar porque o 3 não foi registrado. Ah, mas ele vai ver? Provavelmente vê, porque se for público, ele vê. Ah, mas se for particular, ele vai ver? Não, mas quando a gente for chamar a pedir a CAT, ele vai pedir o histórico. Esse contrato. Ah, mas ele não sabe que tem aditivo. Não sabe, mas lá no contrato vai dizer vigente até 2024.
E como é que tu tá me entregando um serviço em 2025? Sim, Tem plano entendi. aditivo. Cadê o aditivo? Me mostra o aditivo. Cadê a RT do aditivo? Me acha a RT do aditivo. Então, tudo tem que ser bem casado para quando eu chegar lá na parte da CAT, eu não ter nenhum empecilho que eu tenho que voltar todo o processo. Entendi. E esse processo da CAT, Thalita, ele só acontece depois que você regulariza tudo, ou ele é um processo só? Esse Exemplo. processo da CAT, ele é um processo que se inicia com registro da RT. Então, assim, não é um processo só, ele se inicia com o processo de RT. Ah, se eu não tenho um RT, aí vamos iniciar o processo da RT e começa todo o ciclo. A gente analisa, o contrato é vigente? É, então a gente vai lá e resiste. O contrato não é RT fora de época. É tipo Sim, aquele entendi. quadrado assim, que a gente faz assim, tá doente, sim ou não? RT, o contrato tá ativo? Sim. Processo de RT normal. Está fora de época, processo de RT fora de época. O que eu preciso do RT fora de época? A análise, pagar RT e o atestado do cliente. Essa RT, esse contrato foi multado, o que eu preciso? Depende desse processo. Eu vou querer só pagar a multa, então é o processo de RT simples. Não, mas eu vou querer registrar porque esse contrato ele me interessa para um ACAT e ele está ativo. Então, volta para RT fora de época. Entendi. Então, é um processo bem chatinho, hein, para vocês. Assim, se eu pegar o cenário ideal, é simples e rápido. Se você fez um contrato, principalmente com um órgão público, passou para mim com 30 dias, eu tenho até 7 dias para te mandar o boleto. Assim que eu mando o boleto, ele tem 10 dias de validade. Pronto, deixa lá. Registrou a RT, deixa guardadinho. Thalita, agora esse contrato tem um aditivo. Manda para mim com 7 dias, até 7 dias eu te mando o boleto. Tem 10 dias para pagar. Então, o fluxo vai ser mais rápido, né? Uhum. Não tem um retrabalho, eu não tenho que pagar a mais, porque só uma análise é a taxa da RT. Então, no caso, essa taxa da análise ela só acontece se for aberto fora de época, não é Se isso? for aberto fora de época. Porque se eu seguir todo o fluxo e se eu quiser acervar, então, ter um atestado acervado, não precisa pagar essa taxa de análise, é isso? Não precisa pagar essa taxa de análise, não precisa fazer um processo que dura, porque um RT fora de época, ela dura 2, 3, 4 meses. Então, Agora eu assim, eu entendi. preciso desse RT porque esse serviço que eu prestei lá para a Prefeitura de Pacatuba, ele vai me habilitar para um serviço que eu vou prestar para a Prefeitura de Horizonte. Ok, mas é um processo muito demorado. Então, o que eu faço? Recebi o contrato da Pacatuba, já mando. Tá aí, gente, já faz o processo, eu já mando o boleto. Aí a gente só tem que correr com prazo, porque senão vai ficar passando, passando, passando e a gente vai perder do mesmo jeito. Entendi. Bom, agora eu compreendi. Aí essa questão da análise, taxa de análise. E é um valor fixo, Thalita, esse valor de análise? Esse ano está esse valor, 385,47. Mas é como eu estou tentando te dizer, esse valor é mais caro do que cadastrar RT inicial. Eu entendi. Porque de qualquer forma você precisa, você vai ter o custo dessa análise e mais os custos para registrar Mas o o. custo para Sim, sim. Uhum, ele vai, entendi. o que que é? É para dizer assim, o que que é RT fora de época? Eu vou dizer para o CREA que eu prestei um serviço há um ano atrás. Aí ele quer comprovação, vai bater tudo direitinho. Beleza, parabéns, você realmente prestou esse serviço. Agora você paga a RT que você não pagou naquela época. Então, eu estou pagando a análise e estou pagando a Entendi. RT. Entendi, sim. Agora eu compreendi. Pronto. Aí, assim, Compreendi. a questão do atestado. Quando a gente paga a RT no processo vigente, que a gente não precisa do atestado do cliente, só quando a gente vai pedir a CAT. Né? Para registrar RT, a gente só precisa do contrato vigente. Pronto. Porque a coisa começa a se complicar quando a gente perde o prazo. Perfeito. Pronto, perdeu o prazo. Ou o CREA me lembrou através de multa que eu não abri aquela RT, aí pronto, aí que o processo já embaralha. Entendi. Perfeito. Então, Thalita, para a gente partir para o outro ponto, já emendando nesse nosso assunto, quais são os impactos, né? Eu acho que você já deu um norte bem grande aqui.
Mas quais são os respectivos impactos que a não emissão da RT pode acarretar com a gente, né? Não só essa questão do acervo, mas eu digo no impacto mesmo, o Impacto que é que mesmo. pode Pronto. acontecer, né? Bora lá, como é que é o processo? O CREA te multou. Ah, Michael, você não abriu o RT da Pacatuba. Lembra daquele RT do serviço da Pacatuba? Você não abriu. Tá aqui, ó, uma notificaçãozinha. Aí o Michael diz assim: ah, beleza, deixa pra lá. Não vou atrás disso aqui. Esqueço. Ou não recebi a notificação. Você tem um prazo de 60 dias. Aí o que que acontece? Tudo que você vai pedir no CREA, aí o CREA começa a bloquear teus acessos no sistema. Tu não vai abrir mais, tu não vai conseguir emitir mais nenhum documento da DB3. Porque você esqueceu de pagar aquela multazinha que ele te lembrou. Lembra? Ah, não vou pagar não, deixa para lá. Beleza. Essa multazinha, depois de um prazo, ela vai para dívida ativa. Ou seja, se você não pagou a multa com 60 dias, ele te bloqueia do sistema, você não consegue abrir, emitir nenhum documento referente à DB3, e com o tempo ela te vai para dívida ativa. E essa dívida ativa, Thalita, ela é da União? Da União. Thalita, tu tem como puxar, ver se tem alguma coisa da DB3? Da DB3 não vai ter da dívida ativa, né? Porque a gente emite a certidão federal. Na verdade, eu tenho aquela porque está sendo gravada, mas a gente tem Minha amiga, que aquela. a gente deixa tudo registrado para jogar depois nas mídias. Tá doida aí? Então, eu não vou dizer o nome do boi, não. A gente tem Você vai dizer aquela que foi sim. feito. Não vou, não. Tem aquela que é aquele processo que a gente pediu para pagar a multa, não foi pago, que a gente Mulher, entrou com diz o nome processo do de cliente, porque assim defesa. tá muito, um negócio muito Não, não vou dizer, misterioso. não. Mas Você aí se sabe quem. fosse. Menina, Cláudia, mas se a você gente quer sabe. resolver. Cláudia, você sabe quem é. Qual é o processo? O processo foi o seguinte: abrimos a RT, entramos com defesa, solicitamos na defesa baixar o valor da multa. A multa foi por valor passou de 900 para 600, foi gerado o boleto, foi enviado o boleto para pagamento. O boleto se perdeu no processo de pagamento. Aí Ai, que o passou-se menino o tá prazo. envolvido, é o de seu? Isso, isso. Passou-se o prazo, aí recebeu a cartinha de multa ativa. Tá lá ativa no tem um processozinho de ativa, não sei se já pagaram. Eu acho que já, porque é uma dívida ativa que da União. Se é uma dívida ativa, quando você emite a certidão de regularidade fiscal, em tese, essa dívida ativa é para estar lá. Sei não, viu? Não sei se foi pago não, esse valor. O fato é que a Eu dívida ativa também é da acho que União, não. não é isso, Thalita? Não sei se é da União. A gente recebe aquela cartinha, não sei se é nome União. Eu sei que está lá na dívida ativa. Porque o CREA, embora ele seja regional, mas eles são subordinados ao. Estatutários. É. E aí, no caso, seria. Pois é, essa palavra União, eu não tenho certeza. Porém, fica na dívida ativa. Perfeito. E aí, Thalita, também, além de ir para a dívida ativa, corre o risco da gente ter o nosso. Aí a pessoa jurídica, né? A pessoa. Isso. Tá, pera ainda, só um ponto. No caso a RT, ele é do responsável técnico. Do responsável técnico. Então a dívida ativa ele vai para o responsável técnico ou é da pessoa Não, para jurídica? a União. Por quê? Porque lá vai informar o contrato. Foi no nome do Roberto ou no nome da DB3? Não, o contrato está no Nome nome da DB3. da DB3. Um A exemplo. DB3 ela é registrada no CREA, né? Então, como a DB3 é registrada no CREA, ela tem um responsável técnico que emite RT para ela. Então, quando a gente emite RT, a gente informa quem é o contratante da RT. Quem é o contratante? DB3. Então, o contrato, o ART, o profissional, ele é amarrado ao contrato e à prestadora. Quando a dívida ativa vem, ela vem no nome da DB3, porque a DB3, como detentora do contrato, não mandou abrir RT. Ah, eu entendi. Entendi. Então, nunca, todos os valor de multa, etc, não vai em nome do Roberto, que é o Não, responsável técnico, tu mas é sim doido, da. é? Ah, Não, é Maria. porque como a RT é do responsável, né? Então, fiquei O mais contrato é do cliente. Quem compreendido. ganhou os milhões foi o cliente, não foi o Não, ó, responsável vamos mudar isso técnico. aí.
Quem ganhou os milhões foi o cliente, não o responsável técnico, Se o acervo é do profissional, né, Claudinha? né? Teria que ser Mas do o profissional. contrato lá do cliente, os 2 milhões, é para conta da DB3. Não foi Thalita, para conta do esse responsável. daí é da época do. Como era o nome daquele grisalho, mulher? Walter. Isso, Walter, porque eu estou tentando achar aqui o e-mail para perguntar para a Joyce, Walter. Você não quer me Já te dizer mandei. o nome Mas do você vem do cutucando até cliente? achar, né? Então, gente, aí eu ia fazer Tem a não pergunta aqui. e acabei fazendo essa outra. Mas Mas tem a além minha, de, Cláudia. além Hã? de, além de ir para a dívida ativa, corre o risco da gente perder ah, o registro no CREA a pessoa jurídica, Thalita? Não Exemplo, né? perde, mas Não você perde. não consegue emitir o documento que você está registrado, porque o CREA barra. Como é Então, que eu quando vou você provar? Como é que eu vou provar na licitação que eu estou ativa se o CREA não manda o documento? Entendi. Então a situação ainda continua ativa. E tem um prazo de validade, né? Por exemplo, hoje vale até 2026 ou não tem um prazo de validade? Eu estou equivocado, Thalita. O registro em si. O Porque registro em você. si, ele, não, na verdade, o prazo de validade é da anuidade. Você pagou a anuidade porque a CRQ é certidão de registro e quitação. Isso. CRQ. Então, assim, toda vida que você paga anual, vale para o outro ano, porque você paga a anuidade. Anualmente eu pago aquela taxa. Então, quando libera a CRQ, ela tem a validade até a próxima taxa, que é Aí, geralmente março de 2000, do ano seguinte. essa certidão serve só para você dizer que está regular Que está perante ao regular. CREA. Mas a Geralmente, situação. o que que acontece? Outra coisa que vocês têm que ter muito cuidado, vocês que participam de licitação. A CRQ, ela é o registro de registro de quitação do CREA. Lá ele vem o histórico da empresa. Muitas empresas estão caindo, por quê? Porque a CRQ está desatualizada com o contrato social. Porque o CREA, você paga anuidade numa tabelazinha de valores do seu do seu acervo não, do seu capital social. Lá tem uma tabela, até tantos mil você paga disso de anuidade. E assim, tem empresas que não atualizam para não aumentar Sim, a anuidade, inclusive a né? gente teve um caso recente agora, viu? Que o Pronto. pregoeiro falou justamente isso aí. Isso, que não atualiza a CRQ para não pagar anuidade. Quando vem a CRQ, o contrato social está informando que a empresa tem 200 milhões e a CRQ do CREA está com 3 milhões. Então, a Mas aí empresa se é é anual, desqualificada. Thalita, se é anual, Não, não, não. Não, não, não. Toda qualificação de cadastro, de mudança de capital social, de mudança de endereço, de mudança de administrador, tudo tem que ser atualizado no CREA. Não é porque daqui a um ano que eu vou atualizar. Se o aditivo saiu hoje, manda um e-mail para mim, Thalita, atualiza o valor da DB3 com dependente do último aditivo. A gente tem que atualizar. Não é dependente um ano, é sim dependente quanto à questão do aditivo. Se o aditivo, se o seu contrato social foi aditivado e mudado alguma informação, a gente tem que informar para o CREA, porque na hora de sair a CRQ, ela tem que sair batendo os valores que estão no seu contrato social. Se não bater, você é desclassificado. foi um importante aviso isso aí, tá, Thalita? Tá? Porque eu tenho Porque cliente, realmente eu não sabia disso aí. isso, Você tem que sabia, ter. Claudinha? Não, não, também não. Eu não sabia. O cara, a gente participou de uma licitação que o cara inabilitou a outra empresa justamente por esse motivo, né? Mas eu não sabia que você mudou, já muda agora Já e tem que aí mudar. paga uma outra Não, não, né? Porque aqui a não, taxa é Ceará não. anual. Não, 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 não. Quando eu vou atualizar a capital social, qualquer informação do cadastro da empresa, no CREA Ceará não se paga. Você manda o aditivo, abre o protocolo, não se paga. Então, lá e você gera uma CRQ. Porém, todavia, entretanto, se você tiver alguma restrição por multa, você não consegue mudar nada. Você tem que resolver a sua multazinha para o CREA permitir que você faça esse impacto. Como vocês trabalham com licitação e é uma coisa sempre para ontem, eu não posso bloquear, não posso deixar que a empresa esteja com bloqueio de multas ativas.
Ou multas que esqueceu, ou contratos que esqueceu, ou contratos que a gente fez o processo e não foi pago, não entrou com defesa, porque a gente caminha, quando bate na RT, paga a RT, vai para a defesa não manda. Então, tem processo que está bloqueando. Semana passada, o Disseu pediu para mim as CRQs atualizadas, e Ceará está bloqueado por multa. Entendi. Então, é um processo que, para vocês de licitação, todo trabalho de licitação, a gente tem que ter 99% de atenção, porque são licitações de alto valor e ser desclassificada por documento, eu acho muita covardia. Porque se você for desclassificada por valor, show de bola, mas por documentação, que a gente tem um tempo de preparo e tem que tudo ser para ontem. Eu não posso deixar uma empresa como a DB3, a Giga, ser bloqueada por causa de uma multa de R$ 271. Eu vou dizer para a Cláudia que isso tem. Não, Cláudia, isso é inadmissível. Mulher, eu não sou dona do dinheiro, não. Vai deixar de ganhar claro milhões porque tem uma mulher, multa lá no sistema. A que mais sofre aqui sou eu, meu anjo, já correndo atrás de um de outro. Eu já paguei acesso a portal de licitação do meu dinheiro, só para você ter noção. Para poder participar da licitação. Aí, o que adianta a minha filha participar da licitação se a minha filha não tem uma CRQ atualizada? Mas isso aí, eu também não vou poder arcar com tudo, né? Então, está dentro do meu limite, o que eu posso fazer dentro das minhas condições. Não, porque assim, o que é da equipe da engenharia, o que a gente puder ajudar, eu estou aqui prontamente, Roberto está prontamente para ajudar. Mas a gente tem que trabalhar, porque onde é que entra dinheiro? Na licitação. Se eu não estou conseguindo participar de uma licitação porque não consigo emitir uma CRQ, porque não foi gerada uma multa, porque a equipe de contrato não enviou o contrato, ou enviou e a equipe de financeiro não pagou, eu não vou estar bloqueado para participar de outra licitação? Não tem como. Perfeitamente, eu concordo. E como, quanto a essa questão de ajudar, é uma coisa que, pelo menos para mim e para o Maicon, é muito claro. Você é parceria, que eu já falei, para quem eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que não tem igual a vocês, independente da situação, entendeu? Vocês ajudam mesmo, estão lá junto com a gente. Mas tem coisas que a gente não consegue fazer, depende do escalão mais alto, entendeu? Que é exatamente essa questão do pagamento. Então, se a gente conseguir amarrar o início, cara, vai andar muito para a gente. Se a gente pegar o cenário ideal, que pegar um contrato, fulano, a equipe de contrato assinou, já passa para mim, tá aqui, esse contrato assinado, faz o RT, eu já passo, já pago, acabou. 80% do nosso problema estão resolvidos. Mas é exatamente isso que a gente está tentando fazer, vamos dizer assim, de outubro para frente. O que vier para trás vai ser... É só na multa, né? Porque a gente não vai ter orçamento para isso, não, viu? Pois é. E vai ser na base do choro, literalmente. Porque, assim, vamos lá, Michael, uma coisa que você tem que fazer. Verifica com a equipe de contratos, quantos contratos ativos e quantos contratos vão de 2023 para cá. Você tem com prefeitura, porque se a gente vai regularizar a partir de agora, de outubro, tudo bem. Mas atrás o CREA vê. Por onde eu quero ver? O CREA vê os processos que estão em aberto lá no portal. Prestou um serviço em 2023, não abriu RT. Você acha que ele esquece? Esquece, não. Uma hora ele manda. Então, a gente pode verificar com a equipe do processo de contratos quais os contratos que eu tenho de 2023 para cá. Esses contratos têm RT, vamos pesquisar, vamos fazer, vamos mostrar. Porque aí a gente já tem uma base. E quando chegar a multa, assim, eu já sabia que eu não tinha um contrato disso aqui. Isso já tá pautado para esse relatório, tá, Thalita? Justamente fazer esse levantamento para incluir no relatório e fazer o relatório final. Porque depois dessa reunião aqui, eu já tenho uns próximos passos montados, que seria fazer o levantamento dos contratos que estão registrados, fazer esse levantamento do contrato que você mencionou, que nós temos ativo, né? E dos contratos dos últimos 5 anos, que talvez ali não há ali a prescrição, né, digamos assim, e verificar os valores das multas, o quanto que a gente já pagou de multa, tudo isso para cumprir o relatório e a diretoria tomar alguma decisão. Porque tá bom? assim, eu teria até uma sugestão.
né, que a gente até já apresentou isso para a Cláudia uma vez, da gente arcar esse custo. Quem é a equipe de engenharia? Fazer um contrato de fundo de caixa. Não dá certo, não. É, Não dá certo, não, ô Thalita, sabe por quê? Porque antes até daria, né, em outras gestões. Agora é tudo auditado. Ai, por que isso? Por que aquilo? Qual a necessidade? Eu vi naquela Tô RT te lá. dizendo, o Foi máximo que a 5,5 gente... para abrir um RT de 275 Exatamente. Exatamente. Pois é, Então, aí para assim, esse valorzinho, imagina quando for era um uma valor mais alto. sugestão, por exemplo, que a gente abrir um contrato com a gente de fundo de caixa, contrato comigo. Thalita, você vai receber tanto para justamente eu abrir RT e eu pagar RT, para não ir para esse processo. Vai para o fundo de caixa que eu tenho, abrir esse processo. Porque o que demora é justamente isso, é o tempo que a gente perde no pagamento. Aí mas depois eu consigo pagar, aí vai para o jurídico abrir uma defesa para mandar. E até agora eu não consegui. Mas isso, Thalita, eu acredito que acontece porque não tem um fluxo definido, né? E aí a gente, pondo todos esses fatores, a gente consegue, então, ter um norte do que está acontecendo hoje e definir alguma coisa, né? É como eu estou te falando, o teu chefe vai querer que assim, como eu estou querendo diminuir o caminho, porque assim, como é que é? Vai, a equipe de contratos, vocês ganham a licitação, manda para a equipe de contrato, a equipe de contrato faz o contrato, manda você de volta, vocês mandam para a engenharia. Abrir o boleto, vai para o financeiro. Olha, eu só estou querendo diminuir o caminho. Quando eu Mulher, chegar para o já contrato, corta um caminho que o próprio contrato é a gente. Licitações pois e pronto, contratos. a licitação pega o contrato, manda para a engenharia abre e paga RT. Acabou a história. Pronto, mas aí é onde internamente a gente vai ajustar esse fluxo, entendeu? Pois é. Aí você fazendo o contrato com a engenharia de fundo de Porque pode caixa, ser que a ele já paga engenharia para vai mim. dizer, pode ser que a engenharia vai dizer assim, a gente não tem fluxo de caixa, volta para a licitação, entendeu? Alguns, o nosso Mas é que eu pensamento, estou alguns tentando a te gente vai falar, direcionar lá Claudinha. para a engenharia, outros a gente vai fazer Mas a branqueamento. engenharia, gata, sou eu. Você vai Não, dizer mas é assim, porque também tem tipo lá o de seu, entendeu? mas aí é lá sul, Nordeste é nós aqui, eu, tu e eu. A gente vai fazer um contrato com fundo de caixa. Porque quando eu faço o processo, eu abro RT e já pago, já mando RT para você. Você já ganhou a licitação, assinou o contrato, já mandou para mim, eu abri RT e já paguei, acabou a história. A gente não precisa mais se humilhar para ninguém, não, para pagar uma RT. Olha, meu sonho é que desse certo, que a empresa aprovasse isso de vocês tomarem, vamos dizer assim, a frente e pagar, e depois a gente ressarcir vocês. Mas até para depois eu ressarcir vocês, Você vai vai ressarcir demorar em 60 contrato. dias. Você vai ressarcir em contrato. Mas vamos mostrar esses pontos, né? Eu acho que aí eles Exatamente, decidem o porque fluxo se com você que. mostrar esses pontos que a gente está perdendo no processo, aí a gente já pode dizer assim, mas você quer resolver como? A gente pode resolver assim. Porque o processo de abrir, de nem tanto do contrato ser enviado para abrir RT, mas não, a gente está perdendo prazo de pagamento. Ótimo. Vamos pôr esses pontos, Thalita. Vamos colocar, depois vamos tramitar esse planejamento do contrato para custos financeiros. Eu acredito que ele tem uma agenda para isso aí, para aprovação já, que dá certo futuramente, tá? A ideia é essa, Cara, que até gente. o Odisseu propôs para a gente, que ele fechou com o parceiro. Hã? O Roberto cortou, ninguém entendeu. E até já tinham feito uma proposta dessa para a gente não aceitou, entendeu? Na época. Do Daniel? Não, do Odisseu. Ele tinha proposto isso para a gente já. Ah, tá. Só que a gente ficou inseguro, acabou, né? O Odisseu, a gente ficou com medo de tomar uma Entendo. volta aí, acabou não sentindo tanta firmeza. Aí ficou meio preocupado. Mas aí com vocês não, a gente é mais tranquilo, a gente tem um relacionamento, a gente consegue Eu sei onde a Cláudia mora. colocar para frente.
Ô, mulher, eu moro aqui, abolição. Verdade. Disse onde você já quer, ele mora para ir buscar mais longe. Tá, gente, vamos Menina, continuar aqui. e a Yasmin não fala nada, né, Claudinha? Hã? Oi? É porque a Yasmin tá longe, menino. É, as Pois minhas não é. meninas. Todo mundo brincando aí, Tá certo. Tá, aí, gente, um outro ponto, tá? Multa, seus valores. Existe um valor para cada caso ou o valor ele é único? Qual que é o valor exato? Thalita, explica melhor sobre essas questões das multas. Pronto, a multa. Quando a empresa, foi a primeira multa da empresa, ela tem entre o valor de 800 e 900 reais. Mas quando a empresa tem lá no termo, a empresa já é recorrente, ela sobe mais de R$ 1.000 o valor da multa. Aí vai depender muito do analista. Se a empresa, quando ela manda o lembrete, a multa ela se torna em 890 e alguma coisa, não tem um valor exato. Mas fica entre 890. Ela manda aquele lembrete. Como é o processo? Eu abro a RT, paga-se RT. Aí é como eu já te disse novamente, a gente tem que saber qual o tipo de RT que eu quero. Vamos supor que vamos para o cenário mais simples. Não, eu só quero resolver a questão dessa multa aí. Não quero, o contrato já foi encerrado, eu não tenho mais nada com isso, não. Então a gente vai para o processo mais simples. Vou abrir RT para atender aquela infração. Aí o que acontece? A infração, quando eu recebo essa multa, eu tenho 15 dias para pagar e recorrer. Ou seja, lá vai a equipe da Joyce me entregar no prazo, a equipe do financeiro pagar a RT em 10 dias e a equipe da Joyce me dá 5 dias para me dar uma defesa. Esse é o Porque, cenário ideal. porque independente. Então, primeiro chega a infração da Isso. a infração. Então, o processo, ele é, pelo que eu estou entendendo, ele é um pouco diferente do que normalmente é um processo normal, né? Isto é, tem a infração, defesa, multa. Não, né? É a infração, multa e depois defesa, é isso? Na verdade, assim, duas vertentes. Se eu protocolar num prazo de 15 dias que ele me dá para recorrer, eu posso pedir a nulidade ou baixa no valor da multa. Que geralmente eu oriento a Cláudia, a Joyce sempre a pedir a nulidade ou baixa no valor da multa. Se eu seguir esse passo, o CREA vai entender que eu tive o coração bom e que eu ajeitei a RT dele e que eu quero pagar a multa. Aí ele diminui a multa para R$ 600, que foi no caso do processo que eu entrei com defesa, foi baixado o valor para R$ 600, não pagaram e veio lá para a dívida, tá? Só abrindo um parênteses. Porque a multa não é nem pelo fato. Quer dizer, a multa ela vai ser paga porque você não fez Não fez o o processo inicial. processo. Exatamente, de qualquer jeito. Então, assim, você vai pagar uma multa. Recebi infração, já tem a multa, né? Já sabe que vai pagar a multa. Agora, o valor da multa vai depender do teu prazo. Se você entrar com o processo todo direitinho, até 15 dias, em abrir RT e entrar com defesa em 15 dias, aí vai para a Câmara e a Câmara vai entender que eu tenho um coração bom e ele vai baixar o valor. Entendi. Agora, se eu passar desses 15 dias e entregar uma defesa com 30, 40 dias, ele vai dizer assim: ok, obrigada por baixar, abrir RT, mas está aí a multa para você pagar. Aí ele vai manter o valor total. E essa multa, Thalita, ela é discricionária? Isso é, ele não tem um valor fixo, varia? Como Vai é? variar de acordo com. O humor da pessoa. Não é nem o humor da pessoa, se a empresa é recorrente. Se várias vezes ela foi multada pela mesma falta de Mas atenção de tem um abrir RT. teto ou não tem? Cara, a multa maior que eu vi por questão de RT chega a R$ 1.500. Entendi. Por falta de RT. A gente ainda vai entrar no tópico de fazer um serviço no estado que não está cadastrado a empresa. Aí já é outro Tá, tópico, tá? vamos entrar nesse tópico então, porque já seria, então, essa questão do valor da multa aí, o mínimo e o máximo que você já viu, Thalita, assim. R$ 1.500, o mínimo 893 e o máximo R$ 1.500. Ótimo.
Tá, Para e a gente... falta de RT. Vou lembrar aqui, frisar, falta de RT de um contrato que você está Tá, registrado, tá bom? isso. Nós Falta de estamos RT falando de aqui no RT. Ceará. Vamos entrar nesse tópico então, porque e aí depois a gente chega nesse ponto que você colocou aí da multa, porque não tem a RT e nem o registro. Mas primeiro eu quero entender com você quais são os custos de registro do CREA, daquele que a gente tem a inexistência da inscrição local. Não, vamos começar por você ganhou uma licitação, fez um contrato. Lá, vamos aqui, na Bahia, que eu acho que não tem CREA na Bahia, viu? Ou Tá. não tem registro na Bahia. Você ganhou um contrato milionário na Bahia, fez o contrato da Ela licitação, gosta beleza? da milionário, né? Aqueles contratos milionários na Bahia, lá. Você fez um contrato milionário na Bahia, passou-se 2 meses, que pela questão lá da licitação, você tem, após você ganhar o contrato, você registrar o contrato, você tem um prazo para se cadastrar, né? Eu não, Certo. depende do edital, aí você pode se cadastrar. Meu filho assinou o contrato, não se cadastrou, começou a prestar serviço, passou 6 meses, você não se cadastrou, e lá no portal lá da licitação vai informar que você está prestando serviço à Prefeitura da Bahia. Aí quem vai ver? CREA. O CREA vai te dar o quê? Uma multa. Primeira multa que ele vai te dar não é por falta de RT. A multa que ele vai te dar é por fazer não está habilitada, é a questão que o Roberto falou do carro, não está habilitado no CREA da Bahia para fazer serviço lá. Você vai levar uma multa de R$ 8.000. Detalhe, levou a multa, vai ter que se cadastrar. Aí vai ter os custos de cadastro. Essa multa é valor único, é? Valor único. Ela é Tá. bem bonitinha, explícita. Prestando serviço sem estar habilitado, cadastrado no CREA da Tá bom. localidade, da regional. Ah, Aí você E vai levar uma aí multa você e tem vai ter que se registrar, certo? Você tem a multa do registro e, respectivamente, as multas dos contratos pela Na RT. verdade, não. Primeiro ele vai te multar por registro, porque é uma multa maior. O interesse dele é porque o contrato vem depois. Você vai levar uma multa por registro. Faltou o registro do CREA na Bahia, você vai levar uma multa de R$ 8.000 e vai ter que fazer o registro. Aí as custas do registro, o Roberto vai te explicar. Tá. Manda, Roberto. Certo? Menina. Tá. Não, tranquilo, estou ouvindo aqui. Não, Thalita, então, calma aí. Roberto, só para finalizar, Thalita. Então, não registrou, não tem registro no CREA, ele vai e te notifica e uma multa de R$ 8.000. R$ 8.000 e vai ter que se registrar. Aí, assim, R$ 8.000 você já vai levar de multa. Não tem choro nem vela. Aí você vai agora ter as custas de mais em cima do registro. Tá, depois já a gente volta aí nesse ponto de novo. Roberto, então, no caso, quais são os custos de um registro no CREA? Eu tenho lá o exemplo que a Thalita deu da Bahia. Bahia. Eu vou participar da licitação. Eu já vi que não tem um registro lá. A gente precisa se registrar lá, né? Então, qual seria esse custo? É um custo fixo? Varia de CREA para CREA? Ou também é As taxas regulamentado? existe aí, eu tenho que pagar a taxa de registro da empresa, A taxa de a registro taxa de anuidade da empresa. Fala, Roberto, bota. Roberto, cri, 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 cri. A internet está muito boa aqui não. Mas vocês estão ouvindo? Não, Agora, sim. tá falhando. Fala aí, Thalita. Pronto, você vai Vai, pagar o Thalita. quê? Eu ganhei a licitação, tenho que me registrar. Você vai ter que Final do pagar. contrato de... Você vai ter que pagar. Primeiramente, um engenheiro, né? Que a gente não trabalha de graça. Primeiramente, a peça principal é o E engenheiro. amizade, todo companheirismo, parceria. Engenharia É por amor. Onde é que tá? Sim.
A primeira peça importante é o engenheiro aceitar a proposta de valores. A segunda peça, a gente aceitou o valor, faz um contratinho com o engenheiro bonitinho. Aí vamos lá, você vai pagar para o CREA, você vai pagar a taxa de análise e vai pagar, depois que ele analisou e viu que você tem toda a competência para se cadastrar, ele vai lhe cadastrar, viu que tem um engenheiro responsável, que o engenheiro é gente boa, ele vai te cadastrar. Passou disso, cadastro ok. Aí você paga uma taxa de anuidade e passa uma taxa de registro e depois paga a anuidade. São 3 taxas: análise, registro e anuidade. E tem valor, Thalita, para esses 3 casos? Tem, deixa eu. Registro do profissional à empresa. Análise, registro e anuidade. e anuidade. Tá. A anuidade vai ser de acordo com o capital social da empresa. Certo. Deixa eu abrir aqui a taxa. Tabela de valores. Capital social da empresa, vamos lá. Registro. Você tem essa tabelinha, Thalita? Aí depois você, se puder me encaminhar também, por favor. Pronto. Que eu já coloco esse valor no relatório. O registro da empresa, né, é R$308. Certo. Mandando aí também. Tá. O da análise. Que primeiro é a análise. Não está na tabela. Não está na tabela. Depois eu mando para ti a análise. Tá aí ótimo. A questão do capital social. Tu acha que é mais de... né? Capital em 500 e 1 milhão, né? O nosso? Sim. Não, o nosso já está em... O nosso, se eu não me engano, já está em 1 bilhão. Então, pronto, você vai pagar 5.067,18. Porra, te acho. Anuidade. Isso aí, bebê, é para você pagar em todos os CREAs. E um percentual é, Thalita? Não. É a taxa. Não, mas eu sei, mas essa taxa é um percentual em cima do capital social do... Ah, você mandou aqui, entendi. Ótimo. E tem uma taxa para análise de resíduo da empresa, só que eu não estou vendo aqui. Então, o quanto você vê aí eu já vou entrar em outro cenário que pode acontecer, tá? Por exemplo, eu já até debati isso com você uma época, eu não sei se você lembra. Mas, por exemplo, eu fiz um contrato, eu participei da licitação e o contrato foi em nome da DB3. Certo. Porém, lá naquele local, quem vai executar vai ser a filial. Como que funciona isso, Thalita? A RT vai ser em nome da filial, em nome da DB3, e no caso do registro, as duas precisam ter... Pronto, vamos lá. A RT, ela vai ter que ser no nome da detentora do contrato. Se o contrato for no nome da DB3, isso a gente até tinha discutido com o Disseu quando a gente foi registrar no Maranhão. Se a DB3, os contratos forem todos no nome da DB3, daqui, que eu não lembro o final, por exemplo, do final 01, do CNPJ daqui de Fortaleza, esse mesmo CNPJ, ele tem que ser cadastrado em onde você vai prestar o serviço. Ah, mas lá tem filial. Mas o contrato tem que ser registrado no nome da empresa que está sendo dona. Repetindo, só para ficar mais claro. Se eu fiz um contrato da DB3 Ceará, esse CNPJ que está no meu contrato, ele tem que ser registrado na Bahia. Vamos continuar com o exemplo da Bahia. Ele tem que ser registrado na Bahia. Ah, Thalita, mas a Bahia tem filial. Ah, beleza, a Bahia tem filial. Mas o contrato está no nome da DB3. Então, a gente vai registrar o DB3, o CNPJ da DB3, do Ceará.
Ah, mas foi feito um aditivo, quem vai prestar o serviço agora, depois do aditivo, o aditivo 1, vai ser a DB3 filial. Então, o que acontece? Eu vou ter que registrar a DB3 filial também. Isso vai gerar o que de custos? 2 anuidades e 2 taxas de engenheiro, tá? É muito Entendi. Então, por detalhe. isso, Porque no isso, caso, a execução, a RT, ela sempre vai ser em nome vai ser em em cima nome do de quem está contrato, do contrato. e Não do não Mas, de quem está contrato. prestando serviço. Não, em nome do contrato. Se Porque eu tô se dizendo, se eu tenho um contrato que é a DP3 CNPJ daqui, está prestando serviço no Maranhão, ou em qualquer estado, o CNPJ que eu tenho que ter cadastrado no CREA é o CNPJ daqui. Mas lá eu cadastro como filial, certo? Porque o valor do custo é menor. Eu não matriz é aqui, lá vai ser as minhas filiais. Ah, mas lá tem um outro CNPJ, outra coisa para me cadastrar. Se eu tiver um aditivo que você me apresente ou um contrato com o CNPJ de lá, eu vou ter que cadastrar esse mesmo CNPJ no CREA. Quando a gente fez o cadastro do CREA Maranhão, eu perguntei ao Disseu, e eu acho que o Disseu perguntou, não sei a quem, não sei se foi a vocês, de quem era o detentora dos contratos, se ia ser a DB3 Ceará ou a DB3 Maranhão. Justamente porque na hora de eu registrar, eu tinha que registrar a detentora dos contratos. e Porque no não caso era a adiantaria. DB3 matriz. Era a matriz, foi registrado com o CNPJ daqui, a matriz. Porque lá no Maranhão vocês têm filial. Aí, assim, ia Temos. ser 2 custos. E se eu registrasse a do Maranhão lá, eu não ia poder fazer os contratos de citações, porque ia constar o CNPJ do Ceará. Entendeu? Então, Então, por isso que Thalita, a gente tem que amarrar. Quem eu vou participar das licitações lá, Thalita? Vai ser a DB3 Matriz. Então, eu tenho que cadastrar o CNPJ da Matriz. Ah, mas a licitação vai ser participada pela DB3 Filial. Então, lá naquele estado, eu tenho que cadastrar a DB3 Filial. Porque eu não tenho como, depois dela cadastrada, eu mudar, porque é um cadastro. Aqui vai puxar os seus CNPJ. Quando eu for vincular aquela RT, eu vou ter só aquela empresa cadastrada naquele localidade com aquele CNPJ. Eu não posso, mas lá é a matriz, mas não está cadastrada. Aí faz o quê? Todo o processo de cadastro da matriz também. uhum. Então, quando for ganhar uma licitação, for participar da licitação, já tem que casar. Quem vai fazer, quem vai participar é a filial ou é a matriz, né? É a matriz. A matriz tem cadastro lá? Tem. Ah, mas quem vai executar é a filial. Mas a filial eu vou entrar como aditivo ou vou fazer o contrato no nome da filial? Tudo isso a Entendi. gente tem que pensar no começo para lá no meio da conversa não elevar os custos. Porque, Aí, Thalita, hum, pode terminar. Porque se eu registrar somente uma e você me apresentar o contrato com outra, eu vou também ter que registrar a outra. Eu entendi. Mas aí, Thalita, no caso não tem nada a ver com quem está executando o serviço, né? Não, porque aí é questão, por exemplo, se você for, o CREA fiscaliza por contrato. Ele vai lá no portal Transparência e vai ver que o contrato era com a matriz. A matriz não abriu, a matriz nem cadastro no CREA Bahia tem. Então, você vai levar aquele processo de multa até você se cadastrar. Cadastrou, vai ter que solicitar abrir RT. Beleza. Ponto, resolvido. Ah, mas o CREA foi no meio da rua e verificou que quem está prestando aquele serviço, que o contrato é da DB3 Matriz, é a empresa do Zezinho. O que vai acontecer? Vai vir multas sequenciais. A empresa do Zezinho vai levar uma multa por não estar cadastrada e prestar um serviço sem RT e incorre participação da DB3. Mas, assim, Thalita, mas quem vai prestar o serviço é a DB3 filial. Não importa para o CREA. Você tem a sua RT, está registrada. Entendi. Tá bom? Não Maravilha. importa porque se quem está registrando quem está fazendo é a filial ou a matriz. O contrato está no nome da filial, da matriz, a gente já abriu o RT da matriz, show de bola, acabou. O contrato é a detentora da RT. Maravilha. E aí, Thalita, quais são os impactos? Você já me mostrou aqui o valor, só faltou aquela do análise, né? Não, não, que eu Aí não- o engenheiro, ele também faz o registro lá, Thalita? É isso, né? Tem que fazer o registro lá. O engenheiro ele tem que fazer o registro lá. E aí esse custo é do engenheiro.
como é? Ou já é Sim, acordado? peraí. Falhou aqui, viu? A minha conexão caiu. Thalita. É Explica um aí. Do acordo. visto lá. É um acordo. É um acordo. Então. É um E, acordo. e... Porque, assim, como eu disse assim, eu não posso prestar um serviço sem estar registrado, né? Então, eu tenho que fazer todo o processo. A DB3, ela tem que ter um responsável técnico. O responsável técnico, ele tem que estar registrado. Aí, o que acontece? A gente tem que sentar e conversar as artimanhas. Quando você precisar, assim, não, eu ganhei, eu nem concorri, eu ganhei aquela licitação, aí mas você já tem que estipular no valor que vai precisar se registrar lá, vou precisar registrar um engenheiro lá, vou precisar registrar a empresa lá. Então, tem que ter tudo esse custo. Tá bom. E aí, Thalita, qual é o impacto da ausência desse registro? Fui lá e o CREA, claro, você já falou que a multa ela vai para a dívida ativa, mas eu ainda estou prestando aquele serviço lá, né? Tem algum impacto além da multa e ir para a dívida ativa ou é esse impacto só? Pronto. Assim, eu já cheguei a ter clientes que também foram multados porque eles, por exemplo, o CREA pediu para a DB3 está prestando um serviço para a prefeitura, certo? A prefeitura, num contrato que você fez com a prefeitura, como ela pediu um engenheiro, provavelmente você vai ter que emitir um RT. Lá no seu contrato de licitação vai ter lá, emitir RT para o serviço executado. Você não executou a RT, você vai ser passivo de duas multas. O registro a RT do cliente e a RT do CREA. Para você atender o cliente, você tem que se registrar. Mas eu não vou me registrar. Então, você já está infringindo uma cláusula contratual. Você não tem como emitir a RT que o cliente está pedindo, né? Então, já Sim. inicia isso aí. Você não tem como emitir a RT que o cliente exigiu em contrato. E para isso, mas lá na frente ele vai te cobrar. E de qualquer jeito você vai ter que se registrar para abrir essa RT dele. Se eu E não tiver me aí, registrar, você vai impactar tanto no CREA quanto no seu cliente. entendi, mas aí se o cliente ele não solicita, Mesmo mas assim, corre o toda risco atividade de da. engenharia, com certeza, toda atividade que envolve engenharia e engenharia tem que ter registro, tem que ter RT. Para É abrir isso que eu ia lhe RT, perguntar, você porque se tem a que. gente não abre o registro, corre o risco assim do CREA notificar o cliente dizendo que a empresa está Sim, irregular com aquele serviço e sim, aí haver a rescisão contratual. exatamente. Sim. Porque ele te notificou e você não deu bola, ele vai te notificar o cliente. Maravilha. Então, gente, eu acho que aqui finaliza todos os pontos que eu queria conversar com você, Thalita, e com o Roberto. Você, no caso, já me mandou os valores, só faltou aquele valor Da da análise, né? análise, que eu vou ficar aguardando só para mim ter uma ideia, tá? Vocês gostariam, Claudinha e Yasmin, teriam alguma outra pergunta assim que porventura não tenha feito? Não, da minha parte, não. Vocês conseguiram entender, Claudinha, Thalita ou Yasmin? Consegui. Consegui entender que a Thalita é foda. É, sim. Aí, Então, bom, Thalita, Roberto, vocês gostariam de complementar alguma coisa, algum ponto que talvez a gente não pontuou, ou qualquer outra coisa? na verdade, Michael, assim, como você já conversei com a Cláudia várias vezes, né? E ela disse que não tem como, mas como você pediu essa reunião, é fazer o cenário ideal. O contrato chegou, manda para a gente. Manda para a gente. Vamos tentar ver a questão desse contrato de fundo, porque se a gente fechar um contrato com a gente de fundo de investimento, a gente vai lá, já manda RT, assinar, paga, porque um processo de trás para frente, ele exige tempo de outras equipes, ele vai exigir hora extra de outra equipe, ele vai exigir demanda de outras equipes, ele vai exigir valores maiores. Então, assim, o processo de trás para frente, ele é muito oneroso, né? Tanto no custo quanto no tempo. Então, assim, as CATs de vocês estão totalmente desatualizadas,
Tem contratos vigentes aí que eu só sei quando eu recebo a multa do CREA. Então, assim, os atestados de vocês estão atrasados, estão desatualizados, tem que dar uma atenção nisso aí. As CRQs de vocês têm que estar atualizadas, Mike, porque se você entrar numa licitação e ser reprovado porque uma CRQ está desatualizada, vai gerar um custo lá na frente? Vai. Vai gerar por quê? Porque atualizou o valor capital da social, vai aumentar a anuidade. Mas isso eu não vou ser reprovado na licitação porque o meu valor está diferente. Uhum. Esses pontozinhos assim, é um custo, mas é um benefício, né? É um investimento, não um custo, é um investimento. Então, esses pontos que a DB3 e a Giga, porque a Giga já está começando a receber multa, né? A gente cadastrou a Giga em janeiro, então a gente já está começando a receber multa da Giga. Então, eu vou ter uma atenção para não virar essa bola de neve, só resolver quando for multado, só resolver quando for multado. Porque eu tenho multas aqui que eu recebo a multa, porque estava no cadastro do e-mail do Roberto, e o Disseu mudou para um grupo, a parceiros, eu não sei, então não chega direto para mim, chega para ele, ele encaminha para a gente. Então, já perco tempo ali, né? Tenho Sim. de ser acionada, de analisar. Quando eu recebo o contrato de você, já manda o boleto. Então, o caminho inverso já é mais complicado. Então, é esses pontos que eu gostaria que vocês pontuassem para que a gente possa ganhar mais licitação, para que a gente possa ganhar mais, né? Então, vamos aumentar o nosso acervo, o acervo da DB3, ela tem que ser atualizada. Vamos fazer acervo da Giga, a Giga não tem nada, nenhum contrato, a única coisa que tem é uma multa. Vamos fazer acervo da Giga. Eu sei que a Giga tem contrato. Então, vamos botar, melhorar a empresa, porque quanto mais robusto, nosso concorrente nem pensa. Eu tive uma licitação agora que o cara não sabia nada de CAT, nada de atestado. Nada. Isso aqui é uma coisa que, como vocês têm a equipe de engenharia só para isso, eu acho que você deveria explorar um pouco mais. Vamos explorar então, Bora, né, safada, Claudinho? tá, Vamos explorar filho? esse pessoal. Mas aí, ó o Pix, ó o Pix. Nesse mundo capitalista, onde vamos parar? Não é? Não? Gente. Mas é Bom, mas isso, assim, é isso que Thalita, eu estou querendo mostrar para vocês, porque como a gente trabalha com questão de licitação, a gente vê os concorrentes caindo pela questão de um documento que você tem. Cara, eu tenho isso aqui, eu sei como faz. E o meu concorrente, ele cai porque ele não sabe. Ele não paga a Thalita para fazer, então ele cai. ele não tem a Thalita ali, né, no dia a Não Nem o dia. tem, então Roberto, é isso mesmo. É, ele não tem a mas assinatura do assim, Roberto, ele cai. Aí, assim, eu posso melhorar meu acervo, eu posso melhorar meu atestado, eu posso melhorar o que eu puder melhorar, vamos melhorar. Thalita, assim, a gente está fazendo isso porque a gente já enxerga que no atual cenário a gente não consegue mais viver assim, né? E a gente percebeu que nada vai andar se a gente não dar um passo inicial, né? Então, por isso que a gente, assim, viu que ninguém ia abraçar a causa, e a gente sabe que no fim das contas sobra tudo para gente, porque questão de multa, questão de notificação envolve o setor de licitação. Então, a gente resolveu então fazer esse passo inicial. Então, beleza, gente. Então, já que ninguém vai abraçar a causa, vamos nós abraçar então. Então, por isso que a gente nos propôs, e desde já te agradeço ao Roberto também por disponibilizar esse momento com a gente, para a gente fazer esse levantamento e de mostrar para a diretoria o que é que está acontecendo, porque às vezes também eles não estão enxergando, né? Talvez eles estão ali mais focados na expansão da empresa e outros assuntos ali, e eles não acabam não percebendo que o que está acontecendo, né? E o porquê está acontecendo. Então a ideia é essa. O nosso objetivo está sendo esse. Naquela vez que a gente teve uma reunião, para você ter uma ideia, que juntou eu, você, o time aqui de licitação, a Joyce, o Disseu e o outro rapaz lá que eu até esqueci o nome agora, não vem em mente. Mas dali nada saiu. Só ficou na especulação. Então a ideia aqui é parar com isso, né? De realmente É a gente. assim, Michael, como vocês estão, a equipe, não adianta a gente pegar
serviço que vai prejudicar meu trabalho, tipo, se eu não tiver uma CRQ para eu entrar na licitação, não vai adiantar nada. Quer dizer, o seu trabalho ele vai ser nada, porque você não vai ganhar uma licitação nenhuma. Se eu não tiver os documentos básicos, eu não ganho uma licitação. Sim. Ah, mas o documento básico é só engenharia? Claro que não. Você trabalha com isso, você sabe que vai emitir a questão do balanço, emitir as questões de. Só que isso aí todo mundo tem. Todo mundo sabe que precisa de um balanço, todo mundo sabe que precisa de. Mas a parte da questão técnica, poucos têm conhecimento. Sim. Não vou longe. A Brisa perdeu por não ter qualificação técnica. Eu já vi a Brisa perder estações, ganhou, mas foi desclassificada porque não tem qualificação técnica. E vocês têm uma equipe, não estou falando da equipe lá do Sul, estou falando da equipe do Nordeste. Uhum. O entendimento que vocês têm comigo, com o Roberto, é aberto. A gente tem um grupo, tá, estou precisando disso, Roberto está precisando disso. A gente atende. Então, E acho que a gente assim, tem a faca e o queijo na mão. Ah, não, mas eu tenho um processo, porque quando chega para o Sul é mais complicado, vai passar para outras pessoas. Mas quando você chega para mim, manda, tá aqui um contrato, eu preciso da SRT, e a gente conseguindo estreitar essa questão de nacional financeiro e ter um fundo de caixa com a engenharia, comigo, aí pronto, eu já te mando RT. Já, mas eu quero fazer o acervo disso aqui. Pô, vamos lá, manda um atestado. Toda vez que você manda um atestado para o cliente, eu analiso antes. Para que eu sei que o cliente não vai querer assinar 2, 3 vezes. Uma vez já é um estresse da porra. Então, eu já analiso antes. Inclui isso aqui, tira isso aqui, melhora isso aqui. Porque a gente já faz essa análise que é para evitar que tenha retrabalho, porque eu detesto retrabalho. uhum. Aí já mando, não, Michael, melhora aqui, faz aqui e tal para a gente tentar melhorar o acervo da DB3. Gente, sinceramente, o acervo da DB3 está muito para trás. É isso, Thalita. Vou contar Ixi, a a verdade. Thalita tá humilhando do início ao fim, Não viu? é, Pelo amor não, de Mas não. Deus. vocês ainda estão passando o cabo. Mas agora, Thalita, é uma outra política. Agora nós temos que fazer o básico bem feito. Então vamos Mas o meu continuar no cliente não quer cabo. mais básico, Fazer o... não. Meu cliente já quer que a internet chegue lá assim no Wi-Fi, assim, em alta tecnologia. E vocês têm que prestar esse serviço, têm que informar para a prefeitura que vocês prestam esse serviço. Como é que vocês informam? Acervando. Thalita, você e o Roberto são chaves principais aqui com a Pois gente, tá? é. Isso a gente não tem dúvida. E assim, Não me perca, hoje eu não me conheço, perca. hoje Viu, Maicon? eu conheço um pouco Eita, tá mais. ameaçando, isso é uma ameaça, Thalita. Eu também. A gente trabalha com ameaça, Thalita. E assim, Já um me pouco do que negaram o eu bolo. sei, um pouco do que eu sei hoje sobre o CREA e tal, foi justamente esses debates que a gente tem, né? E essas conversas. Eu entendo um pouquinho, mas realmente foi por conta de você e do Roberto ali, sempre tá muito solícitos no que a gente pede ali. E aqui a gente tem sempre estar se qualificando, Mas, porque assim, não sempre é como eu falo, ninguém está só. Você não ganha uma licitação só. Você tem que. Existe uma equipe por trás, você trabalha ali no quente, que é na hora dos valores e tudo. Mas você tem que preparar antes. E vocês estão ficando muito para trás. Vocês estão hoje. quando a Thalita fala vocês, é porque a gente tem uma preocupação, Maicon e Claudinha, que somos nós, na verdade, entendeu? E a Eu não nossa consigo preocupação é hoje. realmente atualizar. Assim, o que a gente está querendo pontuar é que nós temos tudo, temos todas as ferramentas, as condições e as pessoas qualificadas para fazer. A gente só precisa mesmo adequar um processo para tornar ele melhor. E, cara, o mundo é um mundo que tem aí crescente e eu acredito que a gente tem muito que produzir e evoluir com nossos atestados. Cara, hoje eu não consigo tirar uma certidão de registro e quitação do CREA Ceará, porque tem multa pendente, gente. É vergonhoso mesmo. E Mas calma aí. Não, a colocação catálica não é essa. Não é que tenha multa pendente. É que a gente não está conseguindo pagar o boleto da multa. Porque a gente Mas encontrou, a o gente objetivo é isso jogou. daí mesmo. Não, mas é quando a Thalita falar, porque tem multa pendente. Como assim tem multa pendente? E não viu, não sei o que. Não, tudo isso foi visto. A gente só tá com essa sinalização pontuada ainda,
porque a gente não está conseguindo alinhar um financeiro para arcar com isso, para poder efetivar, para quitar esse pagamento, só isso. Porque a gente viu, sinalizou, apontou, jogou no processo, gerou retrabalho, mandou, e a gente não consegue, é só isso, é só mesmo a questão do gargalo da quitação do boleto. A gente vai conseguir evoluir muito em relação aos processos. Se a gente tivesse uma autonomia ou uma janela ou um processo de quitação desse boleto, cara, eu acho que a gente conseguia evoluir bastante nos quesitos de acervo, entendeu? Tu lembra, Claudinha, assim, naquela essa questão época que até do o pagamento da Daniel, multa, essa o questão do Daniel deu pagamento da umas... multa não era nem para ter, né? Se a gente seguisse o fluxo corretinho. Então, Era, a ideia é correto essa, né? era. Exato, exato. Mas tu lembra, Claudinha, naquela época que o Daniel até gerou um fluxo para isso aí e tal, foi meio temporário, mas gerou e não ficou legal? Uhum. Aí, se a gente conseguisse, cara, a gente conseguiria evoluir bastante nessa parte também. Porque assim, gente, a gente trabalha com tecnologia, tem muita novidade no mercado, tem muita empresa nova surgindo no mercado, e a gente tem que trabalhar em cima do que a gente já tem, garantir os contratos que já tem e ter mais contratos, né? Ir atrás de mais contratos. Para isso a gente precisa ter acervo, ter qualificação, ter E a gente toda essa tem documentação contrato para bom poder. também, né, Roberto? Queira Tem, ou não o país queira, a gente tem contrato tem bom, cliente bom, entendeu? Você, contratos, cara, contratos robustos que outros clientes não têm, que outras empresas gostariam totalmente. de ter e não têm. Uhum. Qual? Dá A, um e- exemplo a aí. expertise, rapaz, são muitos, muitos, porque assim, ó, esses contratos que nós temos, né, de 7 dígitos ou milionários, cara, algumas licitações, ela requer esse portfólio, de que você já tenha, seja detetor de um contrato mais robusto, entendeu? Uhum. Porque é uma garantia de que você vai entregar o serviço. Tudo isso tem em edital. Aí, qual é o foco maior? É garantir os contratos que nós já temos e ir atrás de mais contratos, mais licitações, ganhar mais, né? É isso. Vamos, Porque vamos. quer queira ou não, os editais novos, eles sempre vêm umas exigências a mais, uma exigênciazinha diferente. E daí a gente tem que estar acompanhando o mercado. Vamos. Vai dar certo. Vamos. Tá Eu vou dando. fazer esse Vamos. relatório, tá? E aí eu vou atualizando vocês como que. Espero que no futuro a gente vai fazer uma reunião para mostrar. Aí não seria uma reunião geral já com o Disseu e tal, para mostrar como que seria o fluxo. Gente, Beleza. vou parar aqui a gravação. Então era